Olá, meninas! Primeiro vídeo oficial de 2020. Sejam bem-vindas a este Instagram. Todas as mulheres que estão chegando por aqui, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindas e sintam-se amadas e acolhidas. Quero também agradecer a todas as minhas amigas, seguidoras de há muito tempo, que também ficam aqui comigo, que crescem junto comigo, que amadurecem junto comigo. Que bom que nós estamos juntas nessa caminhada, né? Então, esse primeiro vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história com a maternidade. Está chegando o workshop Mães que Inspiram e eu quero dividir com você um pouquinho de como foi a minha história. Então, eu cheguei aqui em Cuiabá em 2008. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo. E em 2008, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, eu fiz um curso chamado Curso Encheivos, da Missão Encheivos, que mudou a minha vida. É como se existisse uma Juliana antes e uma Juliana depois. Depois que eu tive meu encontro com Deus, de fato eu entendi o quanto eu era amada, o quanto eu sou amada, o quanto eu sou querida, o quanto Deus é fiel, o quanto Ele cuida de mim. E eu comecei a caminhar de acordo com aquilo que é o certo, a sua palavra, né? Então, em 2008, eu conheci o meu esposo, nós começamos a namorar e eu vou gravar um vídeo contando isso, como foi esse processo para as minhas seguidoras solteiras, que eu tenho várias aqui, mas não vai ser agora, num outro vídeo eu conto. E então, nós namoramos por 6 anos e nos casamos no dia 13 de setembro de 2014, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nós nos casamos e eu não usei nenhum método contraceptivo, não usei anticoncepcional, nada, né? Qual foi a promessa que eu fiz no altar? Né? O padre perguntou para mim e para ele: vocês estão abertos aos filhos que o Senhor deseja lhes enviar? E nós respondemos sim. Então, de fato, nós estamos abertos. E aí, minha gente, eu lembro que eu falei assim para Jesus: Jesus, é claro, né, que o Senhor não vai mandar assim um filho rápido, porque eu não sei nem ser esposa. Então, na minha cabeça estava certo que primeiro Deus ia ali me dar um tempo para eu aprender a ser esposa e depois ia chegar o filho para que, né, chegasse para eu poder aprender a ser mãe. Mas não, com 2 meses de casada eu estava grávida e eu passei muito mal na minha gestação, muito enjoo. Os 3 primeiros meses das 3 gestações foram marcados por períodos de muito enjoo. E eu nunca tinha tido contato assim com grávidas, eu não sabia como era, eu era totalmente, sei lá, gente, não sei que mundo que eu vivia, mas eu não sabia como era isso, né? E eu me baqueei muito, né? Eu lembro que na gravidez da Ana Luísa, nos 3 primeiros meses, eu praticamente não conseguia me arrumar, praticamente não consegui trabalhar, eu fiquei muito baqueada. Aí tá, passou os 3 primeiros meses, começou as coisas melhorarem, daí pra frente foi tudo ótimo. Não senti mais nada, voltou a vitalidade, voltei a trabalhar e tudo ok. E aí eu comecei a me preparar para o parto, porque eu queria o parto normal. Então eu estudava, eu lia, eu assistia, eu lia relato de parto, eu assistia relato de parto, e eu conversava com a minha médica, eu conversava com a minha fisioterapeuta. Então assim, eu dominei tudo de parto, tudo que você me perguntasse de parto eu sabia te falar. E aí, a minha fisioterapeuta, na época, Mayara, ela falava assim pra mim: Ju, se prepara para o pós-parto. Ju, lê sobre o pós-parto. E eu pensava: não, isso aí eu vou tirar de letra. Se eu conseguir o parto normal, o resto tudo vai dar certo. Eis que deu tudo certo, minha filha nasceu de 40 semanas, um parto normal, humanizado, tudo certo. Foi muito tranquilo o parto da minha filha. O fato é que passou ali 1 dia e meio, né? Eu estava na casa da minha mãe, que eu fiquei lá, com uma bebê no colo. E simplesmente eu não sabia o que fazer. Então, quando a Ana Luísa chegou, ela abalou as minhas estruturas, porque eu já não tinha tempo pra nada, eu não tinha hora pra nada. Um banho tinha que ser de 1 minuto. Então, assim, me quebrou no meio. Aquela Juliana
egoísta, aquela Juliana mimada, aquela Juliana que sabia de tudo, que controlava tudo, precisou se readequar a um novo ritmo. E os 3 primeiros meses foram muito desafiadores para mim, né? O meu peito rachou muito, virou tipo uma flor, assim, totalmente aberta. Enfim, foram meses, assim, que eu só chorava. Eu fiquei muito sensível, mas rezava, pedia. E aí tá, quando a minha vida começou a entrar ali, né? Porque é o que eu sempre falo, quando um filho nasce, não adianta você achar que as coisas vão voltar ao normal, porque não vai, porque a família mudou, um bebê chegou, então ela não vai voltar ao normal, mas você vai encontrar ali uma forma nova de viver. Então, quando as coisas ali entre eu, meu marido e minha filha, né, Ana Luísa, estavam começando a entrar no eixo, as coisas estavam começando a achar um caminho, ela tinha 8 meses e o que aconteceu? Eu fiquei grávida de novo, do meu segundinho, do Murilo. E aí começou tudo de novo, porque daí eu comecei a enjoar de novo, e aí eu tinha, mas aí já as coisas mais leves, né? Tipo, eu já sabia o que ia vir, então eu fiquei muito enjoada, e aí eu tinha que cuidar da Ana Luísa, não tinha secretária em casa na época, e aí foi indo. Murilinho nasceu, ele tava pequenininho, e aí uma vez eu estava conversando com a fundadora da Missão Encheios, a Cleide, e ela falou pra mim, minha filha, você precisa, eu não lembro as palavras, mas ela quis me dizer algo que eu nunca mais vou esquecer, que a maternidade, ela não chega para tirar nada, mas ela chega para acrescentar. Então, eu que sempre tive uma vida missionária muito forte, né? Eu gosto de falar de Deus, eu gosto de levar Deus para as pessoas, eu preciso disso, é o combustível da minha alma. Então, eu precisaria encontrar a forma como agora eu iria fazer isso, mas deixar de fazer não estava nos planos, né? Então, eu aprendi que a maternidade, ela não exclui, mas é preciso se readequar. E aí as coisas começaram a caminhar de uma forma que eu começava a entender que a forma que de repente eu vivia, talvez nunca mais vai ser a mesma. Mas o que fazer? Como fazer? Então, o grande aprendizado, eu acho que da minha maternidade foi isso, que a maternidade, ela não exclui, mas ela muda, né? Muda muitas coisas, e aí a gente precisa parar e adequar tudo isso. E aí, o Murilo nasceu, as coisas começaram a andar, e aí eu decidi fazer a minha formação em coaching, que há muitos anos eu já tinha esse desejo, mas acabava que ia protelando, enfim. Quando eu decidi que eu ia fazer, quando nós compramos a primeira formação de coaching, o que aconteceu? Eu fiquei grávida do Gustavo. E o que eu acho mais bonito é que todo esse despertar profissional da minha vida veio com o meu terceiro filho. Então, a primeira formação em coaching que eu fiz grávida. A segunda eu fiz grávida. O primeiro workshop Mães que Inspiram, eu estava grávida. Então, de fato, a maternidade, ela não te tira nada, mas ela te amadurece. A maternidade nos tira ali do nosso egoísmo. A maternidade, ela nos salva de nós mesmas, mas é também preciso um planejamento para isso, porque senão, às vezes, eu vivo muito a maternidade e esqueço do meu ser esposa. Ou às vezes eu vivo muito a maternidade e esqueço de mim mesma. Ou às vezes eu vivo muito o trabalho e esqueço a maternidade. Então, quando a maternidade chega, ela exige de nós esse equilíbrio, né? É parar um pouco e nos olhar novamente, porque já ouviu aquela frase de que quando nasce um filho, nasce também uma mãe? Então, essa mãe que nasceu, como ela enxerga a vida agora? Quais são as prioridades dela agora?
Como ela entende o mundo agora? Entende? Então a gente não pode reduzir a nossa vida à maternidade, porém ela chega e ela se espalha. E aí é a hora da gente parar um pouquinho e olhar, pera lá, o que eu quero da maternidade? Qual é o meu plano de educação? Um plano macro, o que eu quero para os meus filhos? O que eu penso? O que eu quero gerar? Como eu quero educar? O que eu quero fazer? Mas também eu preciso olhar para o meu ser esposa, que vem antes do ser mãe, porque antes de ser mãe eu sou esposa, e se eu não tenho esse equilíbrio, eu esqueço o meu marido, ou eu viro mãe do meu marido, ou eu quero cobrar coisas do meu marido que não é aquilo que de fato ele tem que me entregar. Então eu preciso também parar um pouco e olhar para o meu ser esposa. E aí tem também a questão do trabalho. Então muitas mulheres vivem crises, né? Volto a trabalhar, volto da licença maternidade, não volto, começo a empreender, paro de empreender, vou cuidar da casa, não vou. Muitas entram ali em conflito porque param de trabalhar para ficar em casa, mas se sentem frustradas em casa, ou não param de trabalhar e se sentem frustradas. Vira ali uma confusão que a gente também precisa parar e olhar, né? E para nós mesmas. Então, eu existo, então eu também preciso me cuidar, também preciso estar bem, porque, como a minha amiga Liliane já me ensinou, né, beleza é serviço. Então, estar bonita, estar arrumada, estar bem é um serviço para os meus. Então, hoje, com 3 filhos, eu consigo equilibrar, né, entender, ser mais leve, ter mais bom humor, enfim. A minha história com a maternidade na maternidade foi onde eu encontrei a maturidade de ser aquilo que eu sempre quis ser, de fazer aquilo que eu sempre quis fazer, de dar voz aos meus sonhos. Às vezes não é fácil, né, ter que equilibrar tudo isso, mas quando nós temos um ideal lá na frente, a gente consegue. Então, é isso que hoje eu quero passar um pouquinho para vocês e ajudar vocês, porque quando nós conseguimos de fato olhar de forma separada cada uma dessas áreas, a gente consegue crescer e amadurecer, a gente consegue tomar posse de cada área. Então a maternidade, ela chega e ela nos faz mais forte, ela nos traz mais segurança. Sabe aquela coisa da culpa? Ah, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será que a gente precisa viver carregando culpa? Não, a gente não precisa carregar essa culpa. Que a sua história com a maternidade seja leve, independente de como foi. A minha história ali no início com a Ana Luísa foi um pouco mais arrochada, porque eu tava brigando, eu tava aprendendo, eu tava caindo, eu tava levantando. E aí o segundo mais fácil, o terceiro mais leve, e assim a gente foi caminhando. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo pra você que é mãe, que de repente tá aí no pós-parto, louca, o que eu faço, o que eu não faço, ou de repente tem um filho, tá na dúvida se tem o segundo, se tem o segundo, tá na dúvida se tem o terceiro, se não é mãe, tá na dúvida se quer ser mãe. O que eu quero dizer pra você é que a maternidade, ela não exclui nada, mas ela nos acrescenta, ela tem na nossa vida o seu lugar. E nós precisamos encontrar este lugar e deixá-la no lugar certo. Lembrando que eu sou mãe, mas para você que é casada, você também é esposa, e o ser esposa vem antes de ser mãe. Que você deve trabalhar, independente do trabalho, se for fora, se for dentro de casa, trabalhe e trabalhe firme, trabalhe e trabalhe muito. Se você for uma mulher que trabalha em casa, cuide da sua casa com primor, cuide da educação dos seus filhos com primor, cuide de todas as coisas ali que são das suas responsabilidades com primor, e cuide de você, tá bom? No dia 25 de janeiro, nós vamos fazer um workshop Mães que Inspiram, e você é minha convidada para eu te ajudar a fazer esse planejamento de cada uma dessas áreas, para você se fortalecer, se sentir mais firme, mais segura e resgatar
a grande mulher, ou melhor, redescobrir a grande mulher que você é, amada e querida por Deus, tá bom? Ó, um beijo e que Deus te abençoe.